eu falar um pouquinho sobre o pecado. E esse assunto é muito amplo, também muito complexo. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão me ajudar. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, né? Tá bom. Então, abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, para a gente ler esse texto aí que vocês acabaram de citar, tá bom? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4. E é o capítulo 3, verso 4, é isso mesmo. Diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas olha como começa a primeira parte do verso: todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Eu penso no pecado de uma forma um pouquinho diferente. Eu penso que o pecado ele é mais complexo. Ele é antes da transgressão da lei. Na verdade, a transgressão da lei é a manifestação do pecado na prática. Tá certo? É a manifestação do pecado na prática. Agora, vem uma coisa antes disso que eu gostaria de refletir com vocês, sobre a origem do pecado. Como vocês pensam que se originou o pecado? Vamos lá, gente. Cadê os microfones para botar o povo para falar? Me ajuda aí, Júnior. Você já está aí, pega os microfones ali, vamos entrevistar o povo, né, cara? Como vocês acham que surgiu o pecado? Fala aí, Heitor. Ele está dizendo que quando Lúcifer caiu e ele começou a enganar os anjos, aí começou o pecado. Pega pelo menos 2 microfones aí, porque eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o pecado. O que ele falou está correto? Tá. A gente sabe que na prática o pecado começa com a queda de Lúcifer, né? Bom, onde é que estão os textos para a gente ver isso? Isaías capítulo 14, verso 12. Se quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Me ajuda aí, coloca um microfone aí na mão um na tua mão, o outro na repórter aí, essa repórter bem que está com o celular na mão, isso. Pronto. Que diz Isaías capítulo 14, verso 12 em diante. Vamos ler a Bíblia rapidamente? Eu quero refletir nesse versículo que nós estudamos hoje na lição. A palavra de Deus diz assim, ó. Isaías 14, 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Primeira verdade, o pecado começou onde? No céu. O verso já é taxativo. Como caíste de onde? De onde? Do céu. Então o problema começa lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. Deus está falando sobre a estrela da manhã, que é Lúcifer, que na verdade o termo Lúcifer significa portador de luz. Então nós não sabemos como de fato é o nome do indivíduo lá, que a gente chama de diabo e de Satanás. A palavra de Deus vai apresentar diabo, Satanás para esse ser que caiu, para esse anjo, mas nós não sabemos ao certo como era o nome dele antes da queda. A gente só sabe que ele era um portador de luz. Na verdade, a Bíblia só fala sobre o nome de um anjo, que é Gabriel. Nos livros apócrifos, especialmente no livro de Tobias, ali no livro de Tobias é dado o nome para um outro anjo, que é Rafael. Seu nome, viu? Rafael. Mas nós não sabemos. A teologia sistemática tem um ramo que se chama de angelologia, que é o estudo dos anjos. E quando nós estudamos sobre o pecado, isso aqui também é um outro ramo da teologia sistemática que se chama de hamartiologia. Por que hamartiologia? Porque a palavra principal do grego para pecado é hamartia, que significa errar o alvo.
Mas no hebraico há várias outras palavras para pecado. Então, aí está dizendo que o Lúcifer dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Pergunta, começa com essa menina aí de cabelo louro que está pertinho de ti. Essa bem aqui, ó, essa da frente aí, da tua frente. Como você acha que surgiu o pecado no coração de Lúcifer? É essa loirinha aí, ó. É a irmã Valdeirês. E você, Jéssica, vem bem aqui. O pecado no coração de Lúcifer surgiu porque ele queria ser maior do que Deus. Ele não estava satisfeito com a posição que ele exercia no céu. A posição que ele exercia no céu. Uma boa pergunta. Emily como é o nome da outra? Emily e Ellen. Uma das duas aí, a original e a cópia. Me responda, como é que você imagina que um ser perfeito, no coração de um ser perfeito, começou a surgir esse desejo de ser maior do que Deus? Né? Complicado isso, né? Calma aí, Heitor. Deixa as meninas pensarem. Lá vai a pergunta. Vamos pensar comigo. Lúcifer era um anjo, sim ou não? Era perfeito? Perfeito. Lá em Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler já já. A palavra de Deus diz que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade no seu coração. Eu quero que você me explique, uma de vocês duas ou uma das três aí, pode pedir ajuda para os universitários. Como é que pode um ser perfeito querer ser maior do que o seu Criador? Fala. Realmente, para nós, assim, na nossa mente, é difícil entender como é que a pessoa está num lugar puro, que tudo é perfeito, e de repente acontece uma coisa dessa, de querer ser maior do que Deus. É inexplicável para mim. Alguém me ajuda aí na mesma pergunta? Heitor tem a resposta ali, passa para o Heitor. Heitor tem a resposta para tudo. Vai lá, Heitor, fala aí. Gente, as perguntas são sérias. Pensa bem antes de falar. Vocês sabem que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Deus é perfeito? Deus é amor? Ele criou algum anjo, algum ser com defeito de fábrica? Sim ou não? Então responde aí, como é que vocês conseguem pensar no surgimento do pecado no coração de um ser perfeito? Heitor tem a resposta. Devido à beleza de Lúcifer, ele ficou pensando, devido à minha beleza, eu posso ser melhor do que Deus, porque eu tenho mais poder do que ele. Sim. Ok. A tua resposta está certa, mas ela é uma resposta muito superficial. Ok? Você tem a resposta. Aqui, ó. Aqui, Jéssica. Vamos lá. Fala aí. Eu acho que ele era perfeito dentro do limite dele. E ele viu alguém que não tinha esse limite. Tipo, ele era perfeito, mas tinha alguém que tinha o poder de fazer tudo e ele não tinha esse poder. Ok. Gente, resposta muito boa. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Não sei se vocês estão indo aqui na minha vibe. Pensa bem. Como é que um ser perfeito está num ambiente perfeito, foi criado por um Deus perfeito, ele também é perfeito, e de repente acontece aí um desvio de rota? Pastor. Pois não. Quem está falando? Eu acho o Wesley aqui. Ah, o Wesley. Fala aí, Wesley. Eu acho que o próprio Deus ele deixou essa possibilidade. Deus, ao criar o universo, ele, de alguma forma, ele deixou o livre-arbítrio para que, né, se por um acaso alguém viesse a pensar diferente, houvesse essa possibilidade. Ok. Gostei da resposta. Eu penso, pessoalmente, eu não sei explicar. Então, antes de eu me complicar no que eu vou falar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pecado é explicável? Sim ou não? Dá para explicar? Não dá. O pecado é um mistério. É um mistério.
né? É um mistério. Porque, pensa bem, vamos pensar que nós aqui que estamos aqui agora. Veja bem, se eu estou num ambiente satisfatório, agradável, por exemplo, lá fora está um calor dos infernos. Aqui dentro eu estou no ar-condicionado, o ambiente está gostoso, o som é bom, os bancos são mais ou menos macios, não é? Então a gente está num ambiente confortável. Mas se eu me levanto e começo a dizer assim, não gostei da cor desse banco, esse pregador é chato, esse culto JA não faz sentido, não estou gostando desse esquema aí. Isso é explicável, porque eu já estou doente, não é? Eu já sou doente pelo pecado. Então, reclamar, criticar, falar mal, ser orgulhoso, ser egoísta, já é natural para mim. Mas o que eu quero que vocês pensem em Lúcifer, no céu, num ambiente de perfeição. Como pode surgir o pecado num ambiente desse? Isso é fácil de entender? Dá para explicar? Não dá para explicar. Quando o Wesley fala sobre o livre-arbítrio, e eu gostei da resposta do Wesley, porque eu penso dessa forma. Quando você é livre, querendo ou não querendo, você tem opção. Mas você tem opção. Agora, gente, eu estou me arriscando. Eu não gosto muito de entrar nesses territórios que eu não tenho fundamentação, mas eu estou falando aqui do meu ponto de vista. Então, o meu ponto de vista é responsabilidade inteiramente minha. Então, eu penso assim, Deus te dá liberdade, né? Deus te dá liberdade. Você está num ambiente completamente propício para você ser fiel. Você não tem uma rusga para reclamar de nada, porque tudo ali é perfeito. Mas você tem liberdade. Você tem liberdade. Agora, o que eu estou falando é completamente superficial diante da profundidade e da natureza do pecado. Da natureza do pecado. Beleza. Agora eu tenho uma outra pergunta. A Bíblia diz lá em Ezequiel, se quiserem acompanhar o texto bíblico comigo, vocês podem acompanhar. Diz que Lúcifer andava no meio do jardim, no meio das pedras, é como se ele estivesse no santuário de Deus. E a Bíblia diz que ele foi criado perfeito, ele era perfeito. No entanto, ele se orgulhou. E a Bíblia diz também que ele foi achado perfeito, ele era perfeito, até que foi achado o quê? Iniquidade. O que é iniquidade? Vamos lá. Márcio, responde aí o que é iniquidade, Márcio. A iniquidade, para mim, é andar na contramão do que é certo, da verdade. Iniquidade. O que é iniquidade? Cléa, você que é catedrática aí das literaturas do grego, do hebraico, do francês. Meu Deus, misericórdia. Pastor, iniquidade e pecado são a mesma coisa. Iniquidade e pecado são a mesma coisa. Ok? O que é iniquidade? Existe um texto que vai explicar. Ok? Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia aí. E nós vamos ler Mateus capítulo 7. Tá bom? Vamos lá em Mateus capítulo 7. E a Bíblia vai nos explicar. Deixa ali os repórteres de prontidão, porque fica mais fácil se a gente interage, né? Vamos lá, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui um versículo de Mateus capítulo 7. Eu estou chegando lá. Olha só o que fala. Vamos lá então, Mateus 7 diz assim, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que interessante agora. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome?
e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, fazer um exercício rápido aqui com vocês. Se você pega agora o seu smartphone e você vai aí na internet e você diz assim: eu quero Mateus 7:23 em grego. Você pode pegar se quiser. Pode pegar assim, um Novo Testamento interlinear, grego-português. Você vai prestar atenção que a palavra iniquidade é a palavra anomia, ou anomós. A palavra para lei é nomos. E a palavra para iniquidade é anomós, ou anomia. Isso significa que iniquidade é o quê, gente? É o quê? É estar o quê? Contra a lei. É a mesma coisa que eu expliquei no sermão outro dia. A palavra para Deus no grego qual que é? Theos. Theos, de onde vem teologia. Estudo de Deus, né? Theos. Agora, quando você coloca um alfa na frente, que o alfa é a letra grega para o A. Aí fica como? A, Theos. E o que significa ateós? Ou ateísmo? É o quê? Me ajuda, gente. O que é ateísmo? O que é ateísmo? A negação de Deus. E o que é anomia? O que é nomos? Lei. E o A na frente significa o quê? A negação da lei. Então, quando a Bíblia diz que Lúcifer era perfeito, até que foi achado o quê? Iniquidade nele, significa, Rafael, que em algum momento, lá na eternidade, lá no céu, Lúcifer se levantou contra o quê? Contra o quê, gente? A lei de Deus. Contra a lei de Deus. Vocês entendem agora por que João diz assim, que todo aquele que comete pecado também transgride a lei? Porque o pecado é a manifestação visível da minha contrariedade de eu estar na contramão do quê? Da lei. Agora me responde uma coisa. O que diz a lei de Deus? Vamos pensar rapidinho. A lei para nós, ela chega de forma negativa, né? Não terás outros deuses diante de mim. Vocês acham que a lei de Deus era assim lá no céu? Eu acho que não. Eu acho que lá existia só o princípio. Só existe um Deus. Olha só existe um Deus. Agora pensa um pouquinho. Lúcifer diz assim: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Para ele conseguir esse propósito, esse primeiro mandamento deixa? Não, então isso é um empecilho. Se eu quero alcançar o meu propósito, eu preciso tirar esse negócio da frente. O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Qual é o princípio desse mandamento, gente? Adoração. O princípio desse mandamento é adoração. Quem é o único que pode ser adorado? Deus. Então, para eu ser adorado no lugar de Deus, eu tenho que fazer o quê? Tira esse negócio do meio também. O que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o princípio? Reverência. O princípio é reverência. Escuta, eu posso respeitar vocês, mas o princípio número 1 da reverência se chama santidade. E só existe um ser santo. Santo no sentido de ser separado. Quem é esse? Deus. Então eu preciso tirar esse mandamento do meio porque ele me atrapalha também. Quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento?
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e etc. e tal. Agora eu pergunto, qual é o princípio desse mandamento? Deus é o Criador. Deus é o Criador. E Ele tem uma jurisdição, o universo. E Ele tem atributos, eu sou o Criador. Agora, responde para mim o seguinte. Júnior, você mesmo está com o microfone na mão, me responde uma coisa. Em que sentido o 4º mandamento atrapalha os planos satânicos? Atrapalha no sentido do significado, né? Porque quando negamos o sábado, negamos a criação. Okay. E se negamos a criação, negamos o Criador. Ok. Jéssica, você que está com o microfone na mão, me responde. Em que sentido o 4º mandamento atrapalha os planos de Satanás na sua guerra contra Deus? Porque o sábado é uma aliança, né? Um sinal que Deus tem entre conosco. Isso. Né? Então, é um sinal que é eterno. Eterno. Agora, vamos voltar aqui uma pergunta um pouquinho só. Volta a fita só um pouquinho. Qual é o princípio do 4º mandamento? O princípio. Criação. A criação. Agora eu te pergunto. Vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Quem é o único ser que tem poder criador? Deus. Deus fala. E o que acontece? A vida surge, não é? Pergunta ali para o doutor Romário ou para uma das nossas doutoras aqui em biologia. Pergunta sobre a complexidade de uma célula. Entenderam? Você sabe qual é o nosso problema como adoradores? A gente vem aqui no sábado, a gente canta, a gente ora, mas nenhum de nós para pensar com seriedade sobre essa questão da criação, gente. Entenderam? Agora deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Atenção. Satanás pode se transfigurar na maior quantidade de luz que ele quiser. Ele nunca terá poder criador. O poder dele é somente de contrafação. Agora, olha para cá. Jesus Cristo poderia se diminuir para ficar do tamanho de uma formiga, e ainda assim, ele seria o Deus Criador. Dá para perceber a diferença? Ou não? Veja bem, o que nós estamos falando é o seguinte: enquanto que nós temos um anjo extremamente opulento e orgulhoso, querendo ser Deus, a gente vai ver depois no plano da redenção que Deus, na plenitude da sua divindade, se esvazia para se tornar homem. Agora pasmem vocês. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, apesar de homem, era a sua palavra que mantinha todo o universo. Isso é poder. Isso é grandeza. Quando eu falo de universo, gente, eu gosto de pensar na grandeza das bilhões de galáxias com as suas milhões ou bilhões de estrelas. Quem mantém tudo isso? A palavra do Deus Criador. Agora, esse anjo, do qual nós estamos tratando, ele olha para a lei de Deus e ele começa a dizer o seguinte: essa lei está me atrapalhando aí de querer ocupar o lugar de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós pudermos definir o pecado é independência de Deus. Isso é pecado. Ok? Isso é pecado. Pastor, explica isso melhor. Vamos pensar direitinho. Deus é absoluto? Sim ou não? Deus é vida? Deus é pleno? Deus é imutável? Sim ou não? Deus é autossuficiente? Sim, Deus é autossuficiente. Deus é eterno? Sim. Então pensa comigo, Deus não precisa de nada mais além dele para ele ser feliz e para ele existir. Deus é Deus em si, e ponto final, acabou.
criar é um ato de graça. Criar é um ato de amor. Criar é uma escolha divina. Agora, presta atenção num detalhe. Não importa o tamanho da coisa criada ou do ser criado. É criatura. Entendeu? A criatura, não importa quão grande ela seja, ela será sempre menor do que o Criador. Agora, esse cidadão se levanta e diz assim: eu vou derrubar Deus. Eu vou derrubar. E ele se levanta contra quem? Contra o maior impeditivo dele, a lei. Por isso o pecado é a transgressão da lei. Iniquidade é se levantar contra a lei, é se colocar contra a lei. Aí você me pergunta, e qual é a relevância da lei? A lei, irmãos, é o pilar da estabilidade de qualquer governo, sim ou não? É ou não é? Imagina esse país sem Constituição. Ora, se tendo Constituição já é do jeito que é, imagina se não tivesse. Está entendendo? Né, Alexandre? Você é advogado, né? Imagina se nós não tivéssemos lei e ordem, né? Imagina como seria. Agora, quando Satanás, então, se rebela contra a lei, ele foi muito sutil. O que ele começou a fazer? O tempo já acabou, eu já vou acabar também. Então ele começou a dizer o seguinte: olha, ele era um anjo maravilhoso, bonito, brilhoso. Todos faziam continência para ele. Aí ele chega aqui e diz assim: eu estou achando que essa lei está muito severa. Entendeu? Só pensa um pouquinho. Por que esses três têm que ficar ali e a gente não pode participar desse esquema aí? Entendeu? Aí ele chega no outro aqui e tal, e vai fazendo a mesma coisa. A gente está falando por inferência, por suposição. Ellen White, ela diz exatamente isso. Hoje eu falei na classe dos jovens uma citação que me deixou assim pasmo, está na meditação matinal Maranata, e Ellen White diz assim: foi difícil tirar do coração dos anjos a simpatia que eles tinham por Lúcifer. Entendeu? Foi difícil tirar do coração dos anjos a simpatia que eles tinham por Lúcifer. O que isso significa? Que o princípio da desconfiança lançado no universo, ele é muito forte. Ele foi muito forte. Então, quando o pecado se manifestou na terra, Deus poderia ter destruído Lúcifer assim num sopro, num estalo de dedos. Ele poderia ter feito o que ele quisesse. Só tem um detalhe: nunca mais o universo seria o mesmo. Nós teríamos focos de rebelião para todo lado. Sabe por quê? Porque todo o universo olharia Lúcifer como um Marte e diria assim: ele morreu por uma causa justa, ele tinha razão, Deus é cruel mesmo, ele é severo, ele é tirano, ele é mau, ele é perverso, ele cria, ele mente, ele esconde. E o que Deus fez? Na sua integridade para consigo mesmo, só existia uma coisa para ser feita: elaborar um plano, que é o plano da salvação, e dar tempo para que tanto Deus quanto o diabo se revelassem. Eu não consegui falar tudo o que eu gostaria nessa primeira parte, mas vejam bem, o assunto do pecado, que às vezes a gente pensa assim: o pecado é algo fácil para a gente falar e já termina logo. Nós vamos gastar aqui vários sábados para falar sobre o pecado. Eu falei hoje somente sobre o começo do pecado lá com Lúcifer. Mas eu quero ainda, em um outro momento, falar sobre as consequências do pecado para Deus e para o homem. Entendeu? Porque só assim a gente vai entender a grandeza do plano da salvação. Mas eu quero só terminar dizendo uma coisa para vocês. Gente, Deus é tão ético, e é tão maravilhoso, e é tão amorável, e tão santo, tão fiel a si mesmo, que no momento que Lúcifer tomou esse planeta, ele se tornou representante do planeta. Por isso agora, desbancando Adão, ele vai lá nas reuniões, nos concílios celestiais, e ele se apresenta diante de Deus. E pasmem vocês, até a cruz, Lúcifer ainda tinha acesso ao céu. Por quê? Porque ele se tornou representante do planeta. Só que lá na cruz, Jesus disse assim: aí está vindo o príncipe desse mundo, e ele será
julgado. Na hora que Jesus morreu, ele reconquistou de volta o direito que Adão perdeu. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Então hoje nós temos um outro representante do planeta lá no céu. Quem é? Jesus Cristo. Tirou o diabo da jogada. Beleza? Tirou Satanás da jogada. Eu só estou dizendo isso só para lembrar um detalhe. Que Deus é amor. Deus é maravilhoso. Nós precisamos crer. E nós precisamos permanecer firmes na verdade que a Bíblia nos revela. No sábado que vem eu quero mostrar para vocês as consequências do pecado a nível cósmico para Deus e a nível humano para esse planeta. E eu espero que nós possamos estar aqui juntos para esse momento. Alguma pergunta? Márcio. Eu sempre tive uma curiosidade, pastor, com relação a essa questão, né? Veja, se o pecado, eu não posso pagar por outra pessoa, não é isso? Sim. Como que Cristo, ele fez isso por mim? Ele pagou em meu lugar, né? Então, eu não consigo entender muito bem essa questão. Eu não posso pagar pelo pecado de alguém, mas agora Cristo foi e pagou no meu lugar. Sim. Eu queria entender melhor essa questão. Muito bem. É uma pergunta e tanto. Uma pergunta muito séria. Em primeiro lugar, Jesus Cristo não veio a esse mundo como um homem comum. Ele veio para representar a raça toda. Em Adão, toda a raça humana estava representada. Quando eu digo assim que em Adão estava representada toda a raça, existe um sábado que nós vamos tratar aqui sobre um único tema, que é a transmissão do pecado, que é um tema extraordinário. Por que que Adão pecou lá e eu pago o pato aqui, né? Como é que o pecado chegou em mim? Ok? Beleza, mas isso vai ficar para um outro sábado. A tua pergunta, ela pode ser respondida de duas formas, e como eu não tenho mais tempo, eu vou ser rápido. Primeiro, Jesus é o segundo Adão. Base bíblica para isso. 1 Coríntios 12 ou 15. Romanos capítulo 5 também fala de Jesus como segundo Adão. Ok? Então, como segundo Adão, ambos são representantes da raça. Existe um princípio na teologia que se chama de princípio da solidariedade corporativa. Por exemplo, o rei representava toda a nação, mas ele era apenas um homem. Mas quando ele era pecador, ele levava a nação inteira para o pecado. Adão era o representante da raça, ele levou, e nele representados todos nós pecamos. Um argumento satânico: ninguém pode guardar a lei de Deus, nenhum homem, nenhuma criatura. Jesus nasceu como homem, viveu uma vida retíssima, totalmente isenta de pecado, e ele era homem. Então ele veio na mesma condição de Adão, no sentido de não ter pecado. Só que ele veio com uma desvantagem: moralmente puro, fisicamente afetado pela fraqueza, consequência dos anos e anos de pecado. Então o que aconteceu? Jesus Cristo viveu plenamente a justiça que a lei exige. Ele não cometeu nenhum pecado. Se ele não cometeu nenhum pecado, o raciocínio é simples. Qual é o salário do pecado? E se você não peca? Vida. Então Jesus faz uma troca. Ele é representante da raça. Diante de Deus, que é o juiz de toda a terra, ele diz assim: eu aceito o pecado do homem e eu dou minha vida por eles. Essa é uma troca. É o resgate. Não sei se você lembra do tema que eu preguei aqui sobre o perdão. Estou te dando uma explicação simplória, mas claro que é muito mais profundo. Beleza? Mas esse é um direito diante do governo do universo. Beleza? E o princípio, ele não poderia ser questionado por Satanás. Sabe por quê? Porque quando os homens dedicaram a sua lealdade a Satanás, então ele se torna representante de todo o planeta, de toda a raça, e acaba reclamando para si todo mundo. Ok? Pelo argumento: ninguém guarda a lei.
Jesus guarda a lei, então ele faz a mesma reclamação. Quem me aceita é meu, eu dou a vida para quem me aceita. Acabou. Entendeu? É simplesmente uma questão jurídica. Uma questão jurídica. Queridos, alguma pergunta a mais? Eu espero que vocês tenham compreendido. E eu termino só com uma declaração. O pecado causou danos enormes para Deus, para o universo e para nós. Por isso, não é uma coisa que nós devemos olhar com carinho. O pecado engana e destrói. E nós precisamos correr para Cristo todo dia para que nós possamos ter poder para vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Obrigado, Senhor, porque a despeito da monstruosidade do pecado, o Senhor, na sua infinita sabedoria e amor, proveu um plano para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos voltar ao status anterior, de antes do pecado, e vivermos vida eterna. Senhor, nos ajude a ser perseverantes. Falta pouquinho tempo para que o pecado chegue ao seu final e seja destruído para sempre. E assim nós estaremos para sempre livres, não apenas da condenação do pecado e do poder do pecado, mas também da sua presença. E poderemos viver a eternidade, milhões, bilhões de anos, em um estado de completa glória e alegria. Parece tanto tempo o nosso sofrimento, mas em breve olharemos para trás e não terá sido quase nada o tempo do sofrimento comparado com a alegria que vai ser revelada em nós. Obrigado por essa esperança. Em nome de Jesus. Amém.